Novos bastidores de Faustão na Band são revelados por revista. Pois é, pessoal, mas antes, se inscreve aqui no canal, hein? Ativa o sininho, deixa o like, porque, é claro, é muito importante a sua participação aqui para a manutenção e o apoio do nosso trabalho. Sem perder tempo, vamos falar aí da revista Veja, que hoje trouxe novos depoimentos aí sobre o Faustão. Dessa vez foram depoimentos sob o sigilo de fonte, porque são pessoas que estão na produção do Faustão e que estão alegando, abre aspas, uma cultura do medo. A reportagem fala de um Faustão, de uma certa forma, estrelar, com direito a esperar no carro para descer, evacuar o corredor da Band, ele passar, ficar recluso no camarim e só receber quem ele quisesse. Volta para o camarim quando termina de gravar e só recebia diretores e bailarinas, segundo está contando aí a publicação. Vamos comentar algumas partes dessa reportagem que a gente está colocando o link aqui embaixo. E aí, depois de ter contado isso, essas fontes, como eu disse para vocês, que não revelaram o nome para a publicação, porque estão trabalhando na Band, contam dessa cultura do medo. E quem só podia falar com Faustão? Segundo aí as fontes ouvidas pela revista Veja, os diretores Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira, além do filho João Guilherme e Gianni Lotter, uma dupla de co-apresentadores. A Ana, inclusive, ele tirou da Globo para trabalhar com ele. E o que conta aí a fonte é que o Cris Gomes, que é o marido da Luísa Posse, que era diretor do Faustão na época da Globo, e saiu até antes do Faustão na Globo para poder começar a desenhar o programa lá na Band. Essa fonte está contando, essa fonte não identificada que pediu sigilo, contou que o Cris teria comentado certa vez que recebia broncas do chefe, o Faustão, aí, por conta da audiência minguada. Agora, gente, a culpa da audiência não é do Cris Gomes, porque ele é diretor, né? Não era mágico. Mágico não tinha o que fazer ali naquele horário, né? Nem vou repetir aqui, porque eu já falei porque que não ia dar audiência esse programa, né? Estava no horário totalmente equivocado. Abre aspas. Segundo contou a fonte aí, ó. Nossa, gente, eu estou suando frio, estou até com dor de barriga de medo de encarar o homem hoje. Fecha aspas. Foi o que teria dito Cris Gomes para essa pessoa da produção que revelou aí para a Veja. Tá? Outra coisa que eles contam também é que, além dos diretores, as bailarinas também podiam acessar aí o camarim do Faustão. Aí dizia o seguinte, ó, se alguma bailarina pegasse algo que você falou, podia levar para ele. Se dependesse dele, era bailarina na produção, bailarina na direção. Era um campo minado bastidor. A cultura do medo vem aí. Tiraram uma bailarina para fazer parte da produção porque ela começou a namorar o Renato, que é o Renato Moreira, diretor do programa. Isso chocou todos os profissionais, gente qualificada, com anos de experiência de TV, ninguém duvidava que ia virar diretora, caso o programa vingasse, disse uma fonte aí ouvida pela coluna. Então, ou seja, quando não tinha espaço para a bailarina, colocava a bailarina onde? Dentro da produção. Né? E as bailarinas, algumas tinham acesso, diferentemente de outros produtores do programa que não tinham acesso ao Faustão. O que mais? O apreço pelo corpo das bailarinas pode ser sentido neste relato de outro ex-produtor. Abre aspas, ele trocava as meninas de vez em quando, às vezes era por implicação dele. Aí, abre aspas. Essa não está sorrindo. Essa está gorda, eita! Teve até um episódio que deu correria. Uma bailarina reclamou com ele que estava com dor no pé, que o sapato machucava. Ele ordenou que comprassem de imediato sapatos novos para todas elas pouco antes do ao vivo, fecha aspas, pouco antes de gravar o programa, porque nunca foi ao vivo. A surpresa foi geral quando, por ordem da direção, veio a demissão de todo o balé em dezembro. Apenas 4 delas se mantiveram, só que foram reescaladas para cargos de produção, porque essa ordem não veio do Faustão, obviamente, né?
Também falam de nepotismo, né? De aquela coisa que o próprio Luquete já tinha comentado lá na primeira entrevista, mas agora na situação ainda da Band. Luquete comentou no tempo da Globo. Se bem que aí fala da Globo também, né? Aí fala o seguinte, ó. Na TV Globo, por exemplo, os sobrinhos Felipe, Juntini e João Paulo compunham a produção. A mulher, Luciana Cardoso, né, era roteirista. Uma amiga de Luciana era auxiliar. Aí, abre aspas, a fonte de novo. Ele demitia pessoas para colocar a esposa de um publicitário que trouxesse anunciantes, por exemplo. Eita, delicado isso, hein? Fecha aspas, diz a produtora. Cris Ladeira trabalhava no setor de publicidade e não demorou para que ele arrumasse uma função para o filho dela. Depois deu um jeito de pôr a Mariana San Vicente, namorada do Ricardo Waddington na época, para ser figurinista. Bom, vocês sabem que foi o Ricardo Waddington que tratou do fim do contrato dele na Globo. Só para vocês verem. Essa parte aí é outra parte também muito delicada da reportagem que vocês podem ler no link aqui embaixo. Que tinha muito essa história de que o Faustão ele dava jantares para a equipe de 3 em 3 meses, né? Que dava essa imagem de que ele era próximo à equipe, mas a situação não era essa. Ó. A cada 3 meses, o apresentador oferecia um jantar para toda a equipe de produção no restaurante de São Paulo. Nesses encontros aparentemente amistosos, o cardápio era fechado. Entrada, prato principal e sobremesa. Quem definia? O convidado que ia? Não. Você é convidado do restaurante, então você não vai escolher. Quem definia era ele, o que a pessoa ia comer, segundo está contando a fonte. Que ia passando de mesa em mesa para distribuir sorrisos e boa noite. Muitos, porque a maioria não lidava diretamente com ele, tinham aquela oportunidade, a chance de se aproximar e registrar sua presença com selfies. Aí a fonte conta, abre aspas, era quando dava a falsa impressão de que ele é da galera. Legal, ele paga o jantar para o pessoal. Não, ele não conhecia ninguém daquelas mesas. No dia a dia, era um grande desprezo pelo trabalho dos profissionais. E aí, gente, uma série de outras situações contam até que o Faustão dava as roupas que ele não queria mais, entregava num saco preto, e depois perguntava por que as pessoas não estavam usando. Né? Então, leiam a matéria para vocês ficarem por dentro do que estava acontecendo lá no Faustão na Band. Olha, que ambiente, hein? Faustão na Band se tornou, segundo aí, o que a gente tem ouvido nos bastidores, e essa reportagem muito minuciosa. Enfim, a Band não se manifestou até aqui e o Faustão também não se manifestou. Se vierem a se manifestar, a gente comenta também aqui o posicionamento do comunicador ou da emissora. Acho importante que os dois se posicionem. Antes de ir embora, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e deixa a sua opinião sobre esse conteúdo. A gente se encontra numa próxima. Até mais, pessoal!